É com grande alegria que iniciamos este encontro, que tem como objetivo informar o processo de doação de órgãos e tecidos e acolhimento familiar conduzido pela equipe da OPO, Organização de Procura de Órgãos da nossa instituição. Pedimos a todos que se coloquem em pé, por favor. Neste momento, iniciando os nossos trabalhos, invocamos a vossa presença, Pai, Deus único e verdadeiro, dentro de cada um de nós, e pedimos a vossa bênção, a vossa inspiração e a vossa energia, para todos nós que aqui estamos, e também para todos que aqui trabalhamos, servimos, atendemos, curamos e recuperamos em todo o nosso hospital. Pedimos a vossa bênção, a vossa inspiração e a vossa energia para todos nós. Amém. Registramos a presença do nosso conselheiro, membro do Conselho de Administração, Carlos Ricardo de Oliveira, e da nossa gerente de Inteligência e Regulação da Santa Casa, enfermeira Maressa Siqueira de Aragão. Muito obrigado pela presença, pela participação e pelo prestígio do nosso trabalho aqui. Neste momento, teremos o pronunciamento do senhor Sebastião Parente Teles. O Sebastião é o curador do nosso Centro Histórico e Cultural. E ele que organiza e desenvolve essas atividades, juntamente com o Alexandrino, e que são funcionários antigos nossos. O Sebastião tem 46 anos. 40 aí? De idade ou de Santa Casa? De Santa Casa. 48. 48 anos de Santa Casa. Quer dizer, a metade praticamente da história da Santa Casa foi vivenciada por ele, fazendo esse trabalho em diversas atividades, em diversos setores, e hoje ele é o responsável pelo nosso Centro Histórico e Cultural. Ele tem criado e dado um dinamismo muito grande aos nossos trabalhos. Então ele vai fazer agora o seu pronunciamento a respeito das atividades, do que nós estamos aqui fazendo. Sebastião. Boa noite a todos. Boa noite. Lamento muito, porque nosso evento foi muito bem divulgado, para que todos comparecessem. E lamentamos também pelo tema que é, e não houve tanta adesão. É um tema muito importante. Eu costumo falar que é um tema que importa, inclusive, para a humanidade. Era bom que todos conhecessem. Era muito bom que esse auditório estivesse cheio hoje, mas nós somos perseverantes, né? Nós vamos continuar. Vai dar certo. Nós vamos atingir o nosso objetivo, se Deus quiser. Gente, então, para iniciar, o Centro de Histórico, o nosso Centro de Histórico, é o setor que cuida da história e da cultura da Santa Casa, né? Então, nós repetimos, todo lugar que nós vamos, nós repetimos a história da Santa Casa. Nós fazemos questão de levar a história aí para fora, nós levamos a história da Santa Casa para que todos conheçam, né? Porque a Santa Casa, ela teve a sua sementinha plantada em 1917, em agosto ela faz 109 anos. E o pessoal que fundou a Santa Casa, eles tinham uma missão. Aquele grupo de cidadãos, eles tinham uma missão: cuidar da população com amor e caridade e não ganhar nada em troca. E o curioso de tudo, abro um parênteses agora, essa missão vem até hoje, com o grupo liderado pela doutora Lir, né? E um exemplo, tá esses dois, queria que o senhor Ricardo ficasse de pé também, por gentileza um pouquinho, para que todos o conheçam, o senhor fique de pé. Então esse grupo, junto com eles, é o grupo que até hoje traz aquela missão. Obrigado. Sem tratar do povo sem amor,
com amor e caridade e não receberam na troca. Eles continuam até hoje. A Santa Casa, ela vem. Por que nós queremos, fazemos tanta insistência que a Santa Casa seja divulgada, seja continuamente que saibam da história dela? Porque nós só amamos o que nós conhecemos. Nós precisamos amar a Santa Casa para nós aprendermos a defendê-la, né? Então hoje nós continuamos com o nosso segundo ciclo de palestra. Geralmente nós fazemos com os colegas de trabalhos, para que eles também passem a experiência que têm. Eu costumo falar que a Santa Casa, no meio de saúde, nós somos os melhores. Melhor corpo técnico, melhor corpo clínico, e não tenha dúvida, nós somos os melhores. Tanto é que nós que trabalhamos aqui, nós somos muito assediados para ir lá fora, e nós continuamos aqui. Então seja todo bem-vindo. Agradeço a presença dos dois colegas que vão fazer, Paola e o Wanderson, que vai dar essa palestra. Vamos tirar proveito, vale a pena. Sejam bem-vindos, boa noite a todos. Então, para falar sobre o tema processo de doação de órgãos e tecidos e acolhimento familiar, convidamos a enfermeira Paola Costa Buller Cabreira e o enfermeiro Wanderson Umar Jimenez Francisco. Você não vê? Serão bem-vindos. A enfermeira Paola, ela é supervisora da OPO, Organização de Procura de Órgãos, atuante na Santa Casa desde 2020, com experiência na supervisão de enfermagem da OPO, pós-graduada em enfermagem intensivista, urgência, emergência e nefrologia. E o enfermeiro Wanderson Umar Jimenez Francisco é enfermeiro da OPO na Santa Casa, atuante desde 2009. É isso? E é pós-graduado em urgência e emergência e gestão hospitalar. E que vão nos brindar aqui com esse ensinamento, com esse conhecimento, que é muito importante, porque vamos divulgando as atividades da nossa Santa Casa. E esta palestra, ela é filmada e vai circular, vai ser divulgada nas redes sociais. Então, para que haja um entendimento maior desse trabalho tão importante. Eu passo a palavra para os palestrantes, então. Sejam bem-vindos e muito obrigado. Boa noite a todos. Agradeço por essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho desse assunto, como o Sebastião já falou, muito importante. Vou ser breve, mas bem explicativo para todo mundo entender um pouquinho. Quer falar? Depois eu falar. Deixa eu ver. Passa aqui. Vai? Ele está passando. Passando. Não tá aí. Bom, para a gente começar um pouquinho a falar de OPO, nós vamos entender o que é a OPO. A OPO, ela é uma organização que ela fica situada num hospital ou em um lugar e ela é supra-hospitalar. Então, nós atendemos aqui a Santa Casa e todos os hospitais de abrangência da cidade de Campo Grande e do estado de Mato Grosso do Sul. Aqui está um pouquinho, aqui nós temos as EDOTs, que são as equipes de doação e captação de órgãos, que nós temos em outros hospitais. Unimédica, SEMES, Regional, HU. Essas EDOTs notificam todos os pacientes com suspeita de morte cerebral para a OPO, aqui da Santa Casa, e nós temos outra OPO em Dourados. A OPO da Santa Casa aqui de Campo Grande atende Três Lagoas, Corumbá, toda aquela região, e a OPO de Dourados atende Dourados, Ponta Porã, a outra região.
Nós respondemos à Central Estadual de Transplante, então assim, quando nós recebemos uma notificação de algum paciente suspeito, nós temos que notificar a central responde ao Sistema Nacional de Transplante, que responde ao Ministério da Saúde. A composição da equipe da OPO hoje é uma médica coordenadora, uma enfermeira coordenadora eu, 2 enfermeiros, 4 técnicos de enfermagem e um assistente administrativo. A ópera está localizada no 1º andar. Nós temos uma sala de acolhimento familiar, onde nós acolhemos todas as famílias que entram em suspeita de morte encefálica. E também atendemos famílias auxiliando o banco de olhos para fazer entrevista de doação de córneas, que a gente fala que é de coração parado, que eu vou explicar um pouquinho lá na frente. Então, essa é um pouquinho da nossa sala, e mais para dentro a gente tem a nossa sala administrativa. Bom, quais são as atribuições da OPO? Nós viabilizamos o diagnóstico de morte encefálica, como já disse. A gente faz a detecção desses pacientes em suspeitas nos hospitais abrangência através de uma busca ativa. Então, nós temos uma rotina de fazer essa busca ativa externa todos os dias. Os enfermeiros e os técnicos, se for preciso, a gente sai e faz essa busca ativa em todos os hospitais, vendo se tem pacientes neurológicos graves e fazendo essa detecção desses pacientes. Criamos rotina, que possibilita essa notificação, recebemos as notificações das EDOTs da nossa área, articulamos com a Central Estadual de Transplante, fazemos capacitação dos profissionais que atuam nesses processos. Então, a doutora Patrícia, a doutora Yara faz treinamento com médicos também, para a gente ter mais médicos que consigam fazer esses protocolos, porque eu vou explicar mais para frente, não é qualquer médico que pode fazer um protocolo, ele tem que ter um treinamento, ele tem que ter uma experiência para fazer esse protocolo. Os enfermeiros técnicos providenciam a manutenção hemodinâmica desses pacientes, então, a partir do momento que a gente tem um paciente, quem atende esse paciente, quem solicita tudo é a OPO, então, os enfermeiros técnicos da OPO. Nós fazemos o acolhimento dessas famílias, explicamos gravidade, viabilizamos o atendimento médico e comunicamos todas as etapas do protocolo de IME. O potencial doador ele pode ser de morte encefálica, morte do cérebro, ou parada cardiorrespiratória, coração parado. O potencial doador de IME ele chega aqui para nós com um traumatismo, um acidente de trânsito, um acidente vascular encefálico, um AVC hemorrágico, isquêmico e uma isquemia cerebral. Bom, nós temos uma resolução do Conselho Federal de Medicina onde é explicado como faz esse protocolo. Então, ele tem que ser feito por exames clínicos e complementares de acordo com a faixa etária de cada paciente. Então, nós temos a partir de 7 dias de vida, a gente já consegue fazer esse protocolo até o fim, até 90 anos, enquanto se esse paciente ele entrar em critérios de morte encefálica, nós conseguimos fazer esse protocolo. 2 médicos especialistas fazem esses exames clínicos e essa morte ela deve ser uma consequência de um processo irreversível. O que é isso? O paciente ele tem que ter uma causa para a gente abrir esse protocolo. Então, ele tem que ter um edema cerebral, que a gente fala, uma coisa muito grave e que é irreversível. Não é aqueles comas que a gente vê que futuramente eles acordam, não é isso. É um coma irreversível, que a gente tem sinais que aquele paciente, que aquele cérebro morreu. Esse exame complementar significa que eu não vou ter mais atividade elétrica ou perfusão cerebral sanguínea. O que é isso? Aqui, por exemplo, a gente tem uma angiografia cerebral de uma pessoa viva. Então, é um exame onde coloca um contraste, vai até na cabeça. Esses vasos aqui significa que está entrando sangue na cabeça do paciente. Então, o paciente está vivo. Aqui, a gente tem uma arteriografia que já com ausência de fluxo. Significa que a cabeça, o cérebro está tão inchado, que a hora que o contraste, do médico injeta o contraste, ele para no bulbo, no tronco cerebral, e ele não consegue subir. Essa é uma das imagens que a gente mostra para as famílias, explicando que realmente o familiar dela está em morte cerebral. Isso é obrigatório. Todos os protocolos têm que ter um exame de imagem.
ou esse, ou um dobro, um eletroencefalo, tudo tem que demonstrar que não tem nenhuma atividade no cérebro. Bom, diante do potencial doador, quais são as nossas atribuições? A gente faz a solicitação da manutenção desses órgãos, fazemos solicitação de exames laboratoriais sorológicos, viabilizamos esse contato da família sobre o acolhimento, que o Wanderson vai explicar um pouquinho para vocês sobre o acolhimento, e aí sim, se esse paciente, após a avaliação médica, for compatível, for apto à doação de órgãos, nós vamos fazer essa entrevista. Os órgãos que podem ser doados na morte encefálica: coração, pulmão, fígado, pâncreas, rins, intestino. Isso temos faixa etária, então, de acordo com a faixa etária, que a gente vai viabilizar quais órgãos podem ser doados. O rim, por exemplo, ele pode ser doado até 75 anos, é um dos órgãos mais que tem essa viabilidade maior, que vai até 75 anos. As córneas de coração parado até 80. De 2 a 80 anos a gente pode ser doador de córneas. Aqui é um pouquinho dos dados. Aqui em 2025 foram 142 óbitos, 26 recusas médicas. O que é isso? Pacientes avaliados que fizeram o protocolo, porém não poderiam ser doadores, por N motivos. Algumas neoplasias, tumor cerebral, N motivos que o médico coloca como recusa médica. Foram feitas 87 entrevistas, 37 doações e 50 recusas familiares. Muito alto esse número de recusa. E nós estamos aí num trabalho árduo com essas famílias, com esse acolhimento, que eles já mostram uma melhora em 2026, uma melhora. 48 óbitos até abril de 2026, 7 recusas médicas. Dos 27 entrevistados, 15 aceitaram a doação. Então, nós temos aí mais doação do que recusa familiar esse ano. Então, nós estamos muito felizes assim, por estar conseguindo melhorar esse entendimento. Isso só acontece porque está acontecendo aqui. As pessoas entenderem o que é doação, as pessoas entenderem o que é a morte cerebral e assim mudar esse sim que a gente tem que esperar no final. Aqui são dos hospitais externos: 133, 49 recusas, 101 entrevistas, 26 doações e 35 recusas familiares. Quando o hospital é aqui de Campo Grande, nós conseguimos ter um acesso melhor a essas famílias. Mas quando vem do interior, Três Lagoas e Dourados, porque mesmo ele sendo óbito, nós ainda recebemos as notificações deles e aí entra nos nossos indicadores. 48 óbitos até abril, 15 recusas médicas, 28 entrevistas, 10 doações e 18 recusas familiares. Aqui a gente consegue ver o tamanho que é a nossa Santa Casa, que nós temos mais doação que todos os outros hospitais, tanto de Campo Grande como do estado. Então, aqui a gente pode ver que a gente teve o mesmo número de óbitos, um hospital só comparado a todos os hospitais. Então, aqui a gente é um centro mesmo de referência da parte de doação e de notificação de morte. Os órgãos captados. Em 2025, nós captamos 5 coração, 19 fígados, 66 rins e nenhum pulmão. 66 rins porque a gente conta por rim, né? Nós temos 2 rins, então a gente conta por rim. Par. E agora em 2026, nenhum coração ainda. Já foram 13 fígados e 24 rins. Aqui é dos hospitais externos. 3 corações, 18 fígados, 42 rins. E 2026, nenhum coração, 8 fígado, 18 rins e 0 pulmão. Aqui é a mesma coisa, nós conseguimos captar só na Santa Casa mais que todos os hospitais e a OPO de Dourados conseguem. Então, realmente, nós somos referências aqui no estado de Mato Grosso do Sul. A minha parte é essa, o Wanderson vai falar um pouquinho agora de acolhimento, tá? Muito obrigada, estamos à disposição, que quem quiser ir lá conhecer a OPO, no primeiro andar, 24 horas nós funcionamos, sempre vai ter alguém lá para receber vocês. Pode deixar aqui. Olá, pessoal. Boa noite. Pessoal, vou conversar com vocês um pouco sobre acolhimento familiar. O intuito dessas palestras, dessas trocas de ideias, dessas conversas, dessas rodas de conversa, é a gente tentar aumentar os indicadores.
Não que a gente procura que as pessoas evoluam ruim, mas a gente procura o quê? Que já está ocorrendo, que a gente possa fazer o quê? Que ajude o próximo de alguma forma, entendeu? E entra o acolhimento familiar. Você viu todo o processo que a Paola falou? Como o processo é difícil, é longo. Agora vamos pensar, a pessoa passando por um momento muito delicado, se duvidar, um momento mais delicado da vida dela. Pensar, perder filho, perder mãe, perder pai, é uma situação muito difícil. Então nós vamos estar lidando com pessoas que estão passando as piores sensações da vida dela. E nós estamos acompanhando, entendeu? Tem pessoas que nunca pensaram em como seria uma situação dessa. E essa situação acontece e entra nós, junto com eles, para tentar explicar tudo aquilo. Agora me diz, é fácil colocar isso na cabeça da pessoa, explicar para ela que nesse momento tão decisivo, tão triste, nós estamos conversando com ela, tentando explicar, falar, para que ela entenda que naquele momento naquela situação triste, nós estamos tentando dar um pouquinho mais de vida para alguém, pensando das duas formas, dar mais vida para alguém ou deixar que alguém viva dentro de outra pessoa, entendeu? Então a nossa ideia é essa, palestras e mais palestras. Essa parte da melhora anual, vocês viram do ano passado para cá, nós estamos no começo do ano. Melhoramos bastante porque nós estamos mais tentando fazer mais palestras, tentando colocar. Porque a ideia não é a gente fazer palestra em hospitais para funcionário, para as pessoas que entendem. O ideal é a gente fazer o quê? Palestra nessas áreas externas, conversar com as pessoas, explicar para elas, para quê? Para que esse assunto seja tocado dentro de casa. Porque tudo começa dentro de casa. Por quê? Porque alguém que lá dentro, aquelas recusas que tem recusa familiar, na maioria da recusa, a família fala pra gente, não sabia o que ele queria em vida, ele nunca comentou isso com a gente. Então sempre os familiares, eles tentam decidir como o falecido pensava, da forma que ele pensava, entendeu? Então essa falta de conversa, de diálogo dentro das casas, faz esse número tão alto de recusa. Nós, como órgão, estamos sempre acompanhando, conversando, tentando fazer o melhor acolhimento possível, de alguma forma dar conforto para todo aquele momento. Só que nós não conseguimos entrar em um quantitativo suficiente dentro da casa deles, para eles entenderem, para eles conversar sobre esse assunto dentro de casa. Estamos com vários projetos em andamento para tentar fazer que esse tema entre mais na casa das pessoas, entendeu? Que seja um assunto tão importante quanto a doação de sangue, que nós vimos em tudo quanto é lugar falando sobre esse assunto. A importância do acolhimento familiar, de a família ser bem orientada, nós temos, de acordo com a resolução lá do CFM, temos várias definições, critérios, diagnóstico de morte, tudo sobre o que a Paola falou. É importante, sim. Todas essas partes de artigo, de resolução é muito importante. Só que nós vamos lidar com pessoas que não têm conhecimento sobre isso. Vamos lidar com pessoas que dominam esse assunto e com pessoas que nunca ouviram falar sobre isso. Então, pensa, quando nós iniciamos o nosso processo, nosso protocolo, nós começamos a acompanhar a família. O paciente deu entrada no pronto-socorro, com evolução ruim, não responde, nós somos acionados. Dali, nós começamos a acompanhar a família. Quanto tempo? Quanto tempo levar para fechar o protocolo? 1 dia, 2 dias, 3 dias, até 4 dias. Como funciona esse acolhimento, Wanderson? Esse acolhimento, nós vamos acompanhar a família e todos os familiares que tiverem dúvidas sobre o protocolo. O protocolo foi aberto pela equipe médica. A equipe médica informa o familiar que o protocolo foi aberto, que o paciente está com suspeita de morte cerebral, está com suspeita de ME, que o cérebro dele morreu. Então nós vamos investigar, para te dar um diagnóstico familiar. A família precisa saber por que esse paciente está sem medicação para dormir e não acorda. A família precisa saber, porque a família vai lá, o médico vai falar para ela, o coração dele está bom, está batendo, dele também está funcionando, só que ele não acorda. Por que ele não acorda? Aí a OPO entra junto com o acompanhamento médico para mostrar que nós vamos fechar, ter um diagnóstico por que o paciente não acorda. Esse diagnóstico, a maioria das vezes, é como o paciente está em morte cerebral, como o cérebro dele morreu. O cérebro é responsável por toda a informação do corpo. O cérebro morre, com o tempo, os órgãos começam a entrar em falência também, indo junto. Então a nossa OPO, como a Paola falou, nós vamos acompanhar e explicar para a família. Se teve uma família recente, nós explicamos para umas 10 pessoas todos os dias, durante 5 dias. Todos os dias nós falamos a mesma coisa do exame. Para quê? Para a família entender. Para que no final disso tudo, a família não tenha dúvida do que está acontecendo e nunca, em momento algum, de alguma forma, ela pense que isso foi feito de alguma forma errônea ou que nós adiantamos algum processo. Então nós acompanhamos de todas as formas para melhorar esse entendimento familiar, para que a família entenda do começo ao final tudo o que aconteceu com o paciente, desde a entrada do pronto-socorro até o final de tudo isso.
Quando uma família se sente acolhida e bem orientada em relação à abertura do protocolo de GME, ela pode ir preparando aos poucos. É isso que eu falei para vocês. Quando a gente acolhe a família lá no início, ela vai pegar segurança em mim. Ela vai ter o quê? Um ponto acolhedor dela dentro da instituição. A instituição é corrida, é muito paciente, é uma rotina bem árdua, entendeu? A maioria das vezes a gente acaba fazendo o quê? A parte técnica. A gente conversa e fala o que está acontecendo. E às vezes falta o quê? Do início que nós falamos, linguagem verbal. A linguagem verbal sempre é dita. Está acontecendo isso. Mas falta não verbal. O que seria essa linguagem não verbal? Um abraço, um aperto de mão. Está precisando de alguma coisa. Sempre tentando acolher. Nós já chegamos em situações de nós, a equipe da OP, pegar famílias que veio do interior e a gente começar a procurar. Nós procurar saber como que estava a situação. Nós procuramos desde o início saber tudo o que está acontecendo com a familiar. Desde nós podemos pegar a pessoa aqui na recepção, levar lá na sala da obra e tentar conseguir uma marmita para eles se alimentarem. Por quê? Porque nós não sabemos a situação de ninguém quando saiu de casa. Eles saem correndo porque quando a gente tem um ente querido passando mal, a gente não se arruma, a gente não passa maquiagem, a gente vem correndo. Entendeu? Então a nossa ideia é fazer o quê? Fazer que esse momento tão triste seja pelo menos acolhido. Porque quando você acolhe alguém, a pessoa pega confiança em você. E ela não esquece seu nome. Ela decora o seu nome, que ela chama o seu nome a todo momento e fala. Ela pede apoio, ela conversa. E quando você, com uma pessoa que acolheu e conversou, ela sente segurança em você e nunca ela vai ter dúvida no que você está falando. Entendeu? Wanderson, mas como você sabe disso? Nesse tempo que eu estou lá dentro da OP, eu senti muito isso. Entendeu? Eu era estava muito preparado para assistência, sempre pronto, entendeu? Na assistência, cuidar, fazer, mas nunca me senti nessa situação de ver alguém sofrendo por perca de alguém, porque sempre nós estamos dentro do CTI, prestando cuidado e o paciente evoluindo. Você continua a prestação de cuidado e o paciente é entregue para a família, o corpo. Eu não, eu estou dentro dessa evolução. Eu pego o paciente e ele evolui diante de mim, diante do familiar. Eu tenho que fazer o familiar entender isso. Entender isso e no final entrar com um assunto tão delicado que é a doação de órgãos. Onde uma pessoa vem de casa, ela não é bem atendida, ela não conversa, ela não tem uma boa recepção, como nós que estamos fazendo esse serviço tão bonito, um serviço que todo mundo acha lindo. Onde você fala de doação de órgãos, é uma pessoa que ela é crítica, ela vai ter uma posição, não aceito. A pessoa que não é crítica, ela vai elogiar a todo momento. Nós ouvimos de várias pessoas, eu não vou doar por causa de religiosa, mas é muito lindo o serviço de vocês, entendeu? Então, mesmo que a gente vai abordar famílias que não são, temos religiões que não aceitam, mas mesmo essa religião que não aceita, nós acompanhamos da mesma forma, porque entra aquela parte que eu falei para vocês, eu preciso que o meu serviço, que o serviço da Santa Casa Romóvel entre dentro da casa de várias pessoas. Por quê? Porque nós temos que ter esse assunto, esse diálogo dentro de casa, falando dentro de casa. Quando acontecer isso, eu queria ser doador de órgãos, eu queria doar meus órgãos, eu queria ajudar alguém. Quando a pessoa ela tem essa definição dentro de casa, a gente chega, é muito lindo você chegar na família e conversar. Chegou na situação, a abordagem é feita por mim, a equipe médica informa todo mundo, e a abordagem de doação, quem faz somos nós enfermeiros. Entendeu? Então nós temos muita autonomia de falar tudo o que acontece, porque nós passamos por diversas situações, desde muito triste a muito feliz de você ver uma situação tão triste, a pessoa agir com tanta naturalidade, com tanta força de ajudar o próximo, que a gente chora diante deles. Desde 2009 eu trabalho na Santa Casa, trabalho na assistência, trabalho na pediatria, peço pediatria onde eu via crianças evoluindo muito ruim na minha frente, eu sempre tecnicamente, sempre produzindo, sempre trabalhando. E eu não me sentia dessa forma. Hoje, durante a doação, durante uma abordagem familiar, eu choro. Por quê? Porque eu acho que nós não somos acostumados. A morte, ela vai vir, ela vem, isso é o ciclo da vida. Só que o sofrimento do próximo não é um ciclo, ninguém quer ver ninguém sofrer, um familiar ele sofre na frente de você. E você tem que ter respostas para você poder acolher ele. Você vai acolher, você vai abraçar, você vai conversar, e no final ainda nós vamos falar sobre doação de órgãos, nós vamos entrar no assunto de pedir alguma coisa para alguém passando num momento tão triste. Então, o que a Paula falou é muito importante nós sabermos conduzir o protocolo. Só que é mais importante ainda nós sabermos acolher a família. E nós, como enfermeira, nossa função é essa da obra, entendeu? Sentar com vocês, ir na porta de posto de saúde. Posto de saúde, sim. Nós saímos daqui da OPA, chamamos o motorista e corremos no posto de saúde, quando nós temos um paciente que pode ter evoluído para óbito no posto. Por quê? Porque, como a Paula falou, o coraçãozinho dele parado, ele pode ser doador de córnea. E nós vamos conversar com uma família que nós nunca vimos na vida sobre doação. É difícil? Sim, é difícil.
Só que com o tempo você começa a dominar e você começa a aprender a acolher verbalmente, de várias formas onde você vai trazer um carinho e um conforto para alguém. Existem várias formas de a gente acolher e mostrar qual que é o nosso intuito, entendeu? Então nós conversamos com a família que nós acompanhamos uma semana, como nós vamos no hospital hoje conhecer uma família que nós nunca vimos e conversar sobre esse assunto. E muitas vezes a gente vem com êxito ainda, conseguindo qual foi a nossa finalidade. E se a gente não consegue, a gente fica muito feliz de poder ter acolhido e dado conforto e orientação. Porque a pior coisa que existe é você entrar numa instituição, acontecer situações e você perder um ente querido seu, você não saber o que aconteceu, você ter dúvida no diagnóstico. A nossa intenção é o quê? É que ninguém tenha dúvida no nosso serviço, aqui dentro da instituição. Tá? A relação de auxílio para com a família que perdeu seu parente, onde será o trabalho de acolhimento. Tudo que eu falei desde o início, entendeu? Eu tenho uma ideia de trabalhar, de eu acompanhar muito o familiar próximo, conversar muito. Eu tento pegar o histórico familiar. Então, na nossa parte de enfermagem, de buscar o histórico familiar. Por quê? Porque tem uma história que eu posso descobrir alguma coisa que eu possa ajudar a família. E a família grata é uma família que pode nos ajudar no final. Por quê? Porque eu tenho que deixar a família confortável e entender o que está acontecendo no momento mais delicado que existe, tá? Frente ao doador, explica para os familiares os passos que serão feitos a partir do momento da doação. É onde a equipe médica fala, nós finalizamos um protocolo com todos aqueles exames, o médico fala: senhor, seu ente querido, seu pai, sua mãe, seu filho, fez o último exame e é dessa forma. O exame deu positivo, o paciente foi a óbito. Finalizou aí, entramos nós. Ele recebe a notícia de choque e entramos nós. Então nós já viemos preparando. Tanto, muitas vezes nós até preferimos que ninguém fale nada a não ser nós, que dê a conduta médica. Informação de óbito quem pode dar é só a equipe médica. A equipe médica deu a notícia do óbito e nós, enfermeiros da óbito, conduzir a continuidade, tá? Explicamos os familiares e diante disso nós conversamos e depois de tudo aquilo que eu falei para vocês, eu converso com ele e pergunto para eles se eles são se eles conhecem sobre doação de órgãos. Em nenhum momento atrás eu falei sobre doação de órgãos. Enquanto eu não tiver um paciente com diagnóstico fechado de ME, eu não falo em nenhum momento sobre doação. Eu dou carinho, atenção e educação. Isso que eu dou para eles, e respeito o que eles mais precisam nesse momento. E depois de um protocolo fechado, eu converso sobre doação. Então, o desfecho, a maioria das vezes, quando não é favorável, é em relação à falta de conhecimento. Porque você vê que eles são muito gratos, mas eles têm falta de conhecimento. Então essa roda de conversa, palestras como essas, é muito importante para nós, para que nosso serviço melhore, para que nossa instituição seja vista mais bonita ainda do que é sobre esse assunto, entendeu? Serão feitos a partir do momento da doação. A família é apta à doação, aceitou. Conversei com a família aceitou. A partir daí nós começamos outra corrida. Pessoal, que corrida? Nós temos uma corrida maior do que a que a gente já passou. Nós temos que fazer o quê? Coletar vários exames mesmo. Falando assim para os familiares, a gente fala: pessoal, vai demorar para eu poder entregar o corpo para vocês. Por quê? Porque eu preciso de fazer todo um procedimento. Eu explico para toda a família o que eu vou fazer com esse paciente. A partir que a família é apta, o que a gente faz? A gente finaliza o protocolo, faz uma documentação, muitos documentos preenchidos à mão. Não pode ser nada digital, porque tem que ser tudo assinadinho, bonitinho, e até para que a gente preencha na frente do familiar, para o familiar sempre concordar e entender que ele teve tudo aquele tempo, a gente preenchendo a mão, tudo assinadinho, bonitinho, vários documentos. E eu explico para a família: após isso aqui eu vou coletar todos os exames do paciente novamente, nós vamos comunicar a central de órgãos, como a Paola falou, que é a nossa central estadual. A central vai mandar uma viatura vir buscar os exames de sangue para a gente mandar para diversos laboratórios, para a gente poder ver compatibilidade, vários exames do paciente, sorologias, isso com todos os pacientes. Mesmo que o paciente já tenha exames nossos internos, é refeito esses exames. Refez os exames, outro já corre, vai atrás do centro cirúrgico, já pede o centro cirúrgico, já agenda a sala, já solicitamos a equipe médica. A equipe médica começa a conversar: ah, não, então vocês logo em 1 ou 2 horas. Não, se o final da tarde a gente passa a madrugada conversando. O médico de São Paulo perguntando como está o coração, o médico de Brasília falando se o pulmão estava assim, quanto tempo o paciente ficou parado. Então nós ficamos ligados o tempo todo discutindo. Por quê? Como nós preenchemos documentos, os documentos estão tudo no nosso nome, meu, da Paola, do Lucas, então da equipe que está noturna, eles entram em contato, eles querem conversar com a gente, porque nós que preenchemos o documento, então eles querem informação passada por nós. Como que está a função do coração, se o paciente está funcionando bem, os rins, está fazendo xixi, se aquilo entra o tempo todo, isso até é próximo da cirurgia. Por quê? Porque se nosso estado não tiver pacientes compatíveis com o nosso estado para a recepção de órgãos, os órgãos vão
para fora. Isso gera o quê? Voo, muita coisa, e tudo nós estamos envolvidos, desde o início ao final, porque nós temos que tentar fazer que o centro cirúrgico rode de uma forma onde não atrapalhe o voo, para ele poder sair de novo e ter o voo. Então nós estamos participando de tudo isso. Então, fora tudo isso, ainda nós fazemos o quê? Essa oferta, nós dizemos oferta. Em todos os termos que a gente fala oferta, às vezes fica uma palavra que não cabe nesse momento, mas nas literaturas, até na legislação fala oferta. Essa oferta de órgãos é feita nacionalmente, então nós conversamos com todo mundo e continuamos à disposição do paciente, do familiar, desculpa. O familiar continua em contato com nós, do início da cirurgia, prometemos entregar o corpo em 10, 12, 8 horas, na hora que for melhor para eles, eles escolhem. Se eles estiverem com um horário tranquilo, nós agendamos conforme a necessidade da instituição e também da oferta, entendeu? Então a família sempre está por dentro disso tudo. A doação somente acontecerá com a assinatura do responsável, como eu falei. Em crianças, nós temos essa peculiaridade de ter, em adultos, primeiro grau. Em adultos, o primeiro grau são as primeiras pessoas que podem assinar a documentação. Se essas pessoas não estiverem presentes e não tiver familiar, segundo grau entra, tá, para poder assinar também, que são os avós. Cônjuge. Se eu sou casado, mas eu não tenho documento, as situações como não passei. A Paula me contou que a pessoa tinha tanta vontade de doar que ela foi, durante todo esse percurso, ela foi dentro do cartório e fez uma união estável para ela poder ser doadora. Para ela poder fazer com que o ente querido dela doe, o esposo dela doe, entendeu? Então, tudo isso nós fazemos, nós conversamos com a família fala que ela quer doar, mas ela é o único familiar. Mas ela não é casada no papel. Nós pedimos para que ela faça esse documento e a pessoa tem disponibilidade de fazer, de tanta vontade que tem de ajudar o próximo. Entendeu? Recusa familiar, foi o que eu falei. Depois de tudo aquilo, a gente pode ter recusa sim. A gente pode fazer, por isso que desde o início eu falei, nós vamos atender, acolher, dar carinho, dar abraço, aperto de mão, como a família for bem receber. Sempre pensando em acolher, nunca pensando que no final vai ser favorável. Por quê? Porque nós estamos mexendo com pessoas, com culturas, com tudo isso, entendeu? Então a incerteza do diagnóstico, eu costumo dizer que a incerteza não pode existir. Porque eu costumo dizer que isso tem que ser a coisa que mais seja clara na cabeça de um familiar. Por quê? Porque a incerteza, às vezes, pode levar com que palavras ruins, coisas ruins sejam ditas aí fora. Então, a incerteza não pode existir diagnóstico. Então, nós tentamos bater na tecla, você tem que falar 20 vezes, com 20 familiares, a gente fala com 20 familiares para nunca ter incerteza. Não gosta de pensar na morte, ninguém gosta. Não gostam, mas nós ficamos tocar nesse assunto. A negação do diagnóstico ou a não compreensão. Nós já tivemos paciente que negou o diagnóstico, inclusive foi a Paula que acompanha esse paciente. Ela negou o diagnóstico, ela não aceitou, ela derrubou as coisas dentro do CTI, ela desceu, ela entrou na sala, gritou, falou muitas coisas, 2 filhas jovens, de uma mãe muito jovem também, gritou. Não falou que não ia assinar nada, porque mesmo que a família não aceite a doação, ela precisa assinar um documento de recusa familiar, para a gente ter como que estatísticas. E a família gritou no CT, gritou na sala, foi bem agressivo conosco, e nós mantemos a calma. Ela saiu para fora e falou que não ia assinar nada. Saiu lá para fora, começou a gritar lá fora, demorou um tempo, eu desci novamente, falei a Paula que eu tinha que descer, nós descemos, subimos com ela de novo lá dentro, sentamos novamente com ela. E procuramos saber com ela o que estava acontecendo, por que ela estava agindo daquela forma, se ela não tinha entendido. Não, nós entendemos sim, só que eu não sei o que eu vou fazer com a minha mãe agora, porque nós não temos como levar o corpo dela embora. Mas nós já sabíamos que ela era de Ponta Porã, mas vocês não têm como, não tem situação nenhuma. Eu falei assim, não, vamos correr atrás, vamos atrás do serviço social, vamos fazer o que puder. Aí elas começaram a chorar e falaram que elas estavam no estacionamento, e nós começamos a conversar, porque elas vieram para fechar o diagnóstico. No mesmo dia elas chegaram aqui, porque não tinha condições de vir. Nós lidamos com essas situações também. Sentou lá com a gente pegou uma marmita para elas jantarem, conversou, corremos atrás do serviço social, pedimos apoio do serviço social, pedimos apoio do serviço social, pediu apoio do SAS, entrou em contato com o serviço social de Ponta Porã. Detalhe, resolvemos todo esse problema para ela. Ela, no meio dessa conversa que ela viu nossa disponibilidade, de independente da atitude dela, que nós estamos ali para ajudar e para apoiar ela virou para nós e falou assim, não, nós queremos que a mãe da gente doe os órgãos sim. Nós falamos, sem problema, vamos terminar de ajudar tudo que está acontecendo para a senhora. Depois eu explico novamente, ela falou assim, não, eu entendi tudo. Eu entendi tudo que você falou desde o começo. Só que nós não sabemos o que nós iremos fazer depois dessa situação. Nós não sabemos, nós não esperávamos isso. Minha mãe é jovem, realmente, era muito jovem.
Nós não sabíamos que... E elas também eram jovens. A mãe era jovem e as filhas também. 18 anos a filha mais velha tinha. E nós não sabíamos como ia fazer. Eu falei assim, então, nós corremos atrás, nós estamos conseguindo entrar nesse serviço. Detalhe, a prefeitura de boas cidades do interior, elas dão esse serviço. Só que é um serviço que não é divulgado, é um serviço que é restrito. E nós entramos nisso também. Por quê? Porque a gente vê o sofrimento, ninguém está preparado emocionalmente, financeiramente, com uma situação dessa. Sabemos, né? Todo mundo que está. Então, aí nós entramos até nessa situação, o desfecho que estava, que até o pessoal do CTI falou, nossa, pessoal, vocês conseguiram reverter. Nós acolhemos, atendemos e demos conforto. E elas decidiram isso. Elas se reverteram sozinhas, conforme o entendimento que elas teve. Então, nós entramos nessa situação e nós mostramos que nós queríamos ajudar de qualquer forma, independente da situação da resposta, ela foi favorável à nossa conversa, entendeu? Passamos por várias situações onde nós já temos um caso onde já não é doação e nós, com acolhimento, conversa, carinho, respeito, nós revertemos. E é mais prazeroso quando uma família chega e fala, eu quero doar, nós ficamos felizes. Mas quando a gente reverte uma situação dessa, como já aconteceu várias vezes, a gente fica mais feliz pensando assim, nosso serviço está sendo muito bem feito. Porque você reverter uma situação dessa tão triste com um familiar é porque o serviço está sendo muito bem feito. Entendeu? A negativa do diagnóstico é a esperança de recuperação. A gente costumo ver as mãezinhas, né, que nunca querem que isso aconteça, né, e dificuldade de a gente explicar para ela, pessoas de mais idade, a gente explica, por quê? Que a gente tem que mostrar para elas que não há recuperação porque está acontecendo. A informação é dada e nós sentamos, ficamos várias, semana passada eu fiquei quase 2 horas sentado com a mesma pessoa, explicando tudinho, mostrando foto no celular, como que funciona, para ela entender. No final ela falou assim, meu filho, agora eu entendi. Fico feliz, muito feliz. O desfecho foi, o paciente não evoluiu, não fechamos protocolo, porém a mãe entendeu o que aconteceu. Isso já é muito importante para nós, entendeu? E com certeza o meu nome ela não esqueceu, porque ela falou meu nome, das 2 vezes que ela via, ela falou, é o Wanderson, então eu acolhi, atendi, ela não esqueceu o meu nome. É onde nós queremos chegar. Desconhecimento da vontade do potencial doador. Essa parte que nós queríamos, que nós estamos almejando de entrar em mais lugares, de conseguir entrar em mais palestras, de entrar dentro de instituições, escolas, postos de saúde, universidades, para falar sobre esse assunto. Porque, como eu disse no início, quando esse assunto é dito dentro de casa, é falado dentro de casa, todo mundo vai dar uma opinião, o que eu quero e o que eu não quero. Eu penso assim, naquele momento final, ela vai lembrar o que falou. Então, a maioria das vezes a gente tem uma negativa porque não sabe o que o familiar queria. Então, esse assunto é o que nós queremos fazer, nós estamos tentando, almejando para que melhore muito, que a informação chegue na casa de todos. E a incapacidade de tomar decisão. Às vezes a família fala assim, eu não sei o que eu vou fazer sozinho. Eu falo, pessoal, pode ficar à vontade. Nós seguramos 2, 3, 4, 5, 6 horas para ela falar com todos os familiares dela para poder aceitar a doação. Acontece muito isso com as pessoas que são do interior. Um pouquinho para refletir. Não pense na doação de órgãos como você dando uma chance para o outro continuar a viver. Pense que é uma pessoa dando a oportunidade de você continuar a viver dentro dela, aquilo que eu falei no início. Entendeu? Às vezes a gente pensar que nós estamos ajudando, quem sabe quem está recebendo que não está nos ajudando. Nós vimos isso muito de mães de crianças. Entendeu? Vimos muito isso. Pessoal, a minha parte era isso daí mesmo, era para a gente tentar tocar, conversar, que todos tenham um pouquinho de entendimento sobre esse assunto tão legal. Nós vamos passar um videozinho que nós falamos tudinho, mas eu não falei do final. O final, quando isso tudo acaba, quando a gente conversou, quando a gente doa, a gente continua acompanhando a família. Nós acompanhamos a família depois que a gente entregamos o corpo para patologia, comunicamos a família chega, nós pegamos a família na recepção, descemos para a família lá na patologia, junto com ela sentamos, vimos ela assinar o documento, damos um abraço, agradecemos a atitude em nome da Santa Casa, em nome de todos. Todo paciente nós fazemos dessa mesma forma, porque o processo iniciou e finalizou, porém nós temos várias outras pessoas que nós temos essa mesma ideia que a gente dentro da vida dela. Vamos passar um vídeo de um paciente nosso que nós tivemos uma doação e nós resolvemos fazer uma gravação em homenagem. Hoje o tempo desacelerou dentro do Centro de Terapia Intensiva do maior hospital de Mato Grosso do Sul. Em silêncio, a equipe formou um corredor não apenas de profissionais, mas de pessoas unidas por um mesmo sentimento: respeito. Respeito a uma vida que se encerra, mas que, em um último e grandioso gesto, escolheu continuar em outras.
A doação de órgãos transforma dor em esperança, despedida em recomeço. Que esse momento seja lembrado pela grandeza do ato e pela generosidade que salva vidas. Obrigado, pessoal. Parabéns, Ana. Obrigado. Bom, aqui nós tivemos então essa palestra que demonstra a importância desse trabalho, como realizar com humanidade, com amor, com caridade, acolhendo todos e proporcionando assim também, como essa parte final, a continuidade da vida em outro corpo. Então é algo fantástico que a nossa Santa Casa desenvolve de uma maneira maravilhosa. E hoje que nós estamos aqui com audiência, nós temos duas audiências. As pessoas que aqui estão presentes e a audiência invisível, que está aqui presente e que se beneficia com esse trabalho, viu, Paola? Viu, Anderson? Esse trabalho que vocês fazem tem repercussão também na espiritualidade, que aqui está presente e que recebe essa informação e o que vai circular. Então é um momento de reflexão, é um momento também de consciência. E nós que estamos esse ponto da consciência é que nos move no Centro Histórico e Cultural. Nós não nos deixamos abater pela presença ou falta de pessoas, porque temos consciência do trabalho que temos que fazer e a certeza da sua continuidade. Para encerrar a nossa palestra, chamamos aqui a nossa presidente, doutora Alice Terra Lima, que vai encerrar este evento. Tive que trazer meus pacotinhos. A mãe dele está estudando aí, eles vão ficar comigo. Eu acompanho o trabalho do Alpes, eu já fui lá fazer visita, tudo. E eu disse no dia da enfermagem, Marissa estava aqui, né, Marissa, que o médico, ele sempre está naquela parte do inicial, mas sem o enfermeiro não tem continuidade em nada. É o enfermeiro que dá continuidade, que cuida, que faz, que aplica o remédio e fica até no momento da alta. E hoje essa história se repete. É o enfermeiro que lida com a parte mais subjetiva da situação. O objetivo, às vezes, ele é mais tranquilo. O subjetivo que é difícil, de você lidar com o interior da pessoa, né? Eu tive, assim, a oportunidade de acompanhar a Lilian, uma moça que trabalhou bastante tempo comigo, e a mãe dela passou mal e veio parar aqui na Santa Casa e me avisaram. E aí eu liguei para ela e logo em seguida o doutor Bonilha falou: a Lilian, ela vai a óbito. Aí eu peguei e avisei o pessoal da óbito. Quem que estava? Você que estava lá? Ela que estava lá. Então eu tive a oportunidade, eu tive essa graça de ver o acompanhamento. Ela doou as córneas, né? Fez a doação das córneas. E eu vi a beleza que é o trabalho de vocês. Como eu sempre digo, aquilo ali não é um trabalho, né? É uma missão de amor e um amor de missão. E eu até estava falando com o Heitor a respeito de que hoje as pessoas não leem mais, as pessoas, elas não querem uma informação que dá formação. Elas estão ávidas por ouvir coisas, por ver coisas na internet. Eu até falei para ele se não era possível a gente fazer um podcast, né? Porque está na moda agora, todo mundo gosta de podcast. É uma coisa incrível. Então, nós já conseguimos o estúdio, né? O estúdio vai ser o estúdio do Marcos Volkoff. É o estúdio que grava para todos os políticos do estado, ele grava, é um estúdio muito bom.
Ele já se colocou à disposição, eu já fui lá, envolvi a Raimunda nisso, que ela gosta dessas coisas, né? Então, eu já vi. Hoje eu estou atrás do âncora, né? Eu tinha escolhido o Rodrigão, mas a TV não concordou. Aí agora eu estou atrás da Nélcia. Você conhece a Nélcia? Então, a Nélcia, ela é boa para isso. E aí nós vamos fazer os podcasts e vamos levar todas essas informações dessas maravilhas que a Santa Casa tem. O Padre Ricardo sempre fala assim, se tudo que fala da mídia da Santa Casa de ruim fosse verdade, Mato Grosso do Sul estava com a metade do povo. Porque a metade já tinha morrido, porque todo mundo passa por aqui. Então, a gente vai, não que a gente não possa fazer a palestra, mas a gente tem que achar um formato onde a gente possa entrar na casa das pessoas. Que dê curiosidade, entendeu? Que as pessoas tenham curiosidade, que a pessoa vê lá atrás do ônibus, olha, vai falar sobre tal assunto, porque esse trabalho que vocês fazem é um trabalho assim de excelência, é um trabalho assim tão diferenciado, né, que a sociedade precisa ter conhecimento disso. Vocês estão de parabéns, entendeu? Eu fico muito feliz por isso. De ver vocês assim com esse amor todo, e tenho certeza que a gestão nossa, né, Heitor, por amor à Santa Casa, nunca vai deixar ninguém a pé. A gente sempre vai procurar outros meios para a gente começar a melhorar a nossa informação. A nossa primeira informação vai ser, nós já vamos gravar uma amanhã, né? É porque a gente assim, já faz tudo assim. A gravação primeira vai ser com o Ricardo. O Ricardo faz 20 anos de padre. 20 anos de padre. Então ele disse que pela primeira vez na vida dele, ele sentiu a necessidade de pedir presente. Então ele vai pedir camas hospitalares. É o presente que ele quer pedir de 20 anos de padre dele. Aí eu falei, se você conseguir 20 camas, nós estamos bonitos na foto. Né? Então é isso. Fico muito, muito, muito feliz de ver aí, se a gente chegar com essa idade, hein? E com essa vitalidade, com esse discernimento do quanto é bom servir, eu já vou estar feliz. Obrigado, presidente.